Aqui é Douglas Domit, mais uma vez falando de cartomancia, falando de Petit Lenormand, de baralho cigano, como é conhecido no Brasil, né? Um pouco de tarô, a gente também fala de vez em quando, mas como esse canal é mais para o canal das cartas ciganas, o foco mais é no baralho cigano. Hoje o que eu queria falar? Eu queria dar uma sugestão para os consulentes, né? Mais para eles e como a gente deve orientar muitas vezes como tarólogo eles. Gente, muitas vezes o jogo ele mostra a pessoa insistindo em certas coisas que não tem futuro, tá? E ele mostra que se a pessoa abrir mão daquilo, o futuro dela ela vai ter uma abertura de caminho, tá? Então é importante a gente como consulente, quando nós vamos uma consulta, estar aberto para essa orientação do espiritual, tá? Do espiritual, do campo morfogenético, do inconsciente coletivo, do que você acreditar que está ali naquele momento, da cigana, tá? Isso não é o ponto que nós estamos conversando hoje. O que eu quero dizer para vocês é assim, o baralho ele vai te mostrar uma tendência que aquilo aconteça. E muitas vezes ele mostra que a tua teimosia, a nossa teimosia como consulente, faz com que as coisas piorem. Muitas vezes a gente se apega a uma situação, a gente quer, por exemplo, relacionamento. O que mais vejo, que me inspirou até a falar nesse vídeo, foi a questão dos relacionamentos. A gente vê muita consulente, mas ele vai mudar, eu casei com ele assim, mas ele vai mudar pelo meu amor com ele. Não, gente, a pessoa é daquele jeito. Essa é a natureza dela. Que direito você tem de mudar a natureza dela se ela tem aquele perfil, tá? Então aceite a pessoa como ela é. Tá? Muitas vezes, se você não quer a pessoa naquele perfil, então procure outra. Tá? De repente aparece uma outra pessoa no perfil que você está procurando. Não é insistir teimosamente numa relação, numa situação, se apegar de forma algo que está te fazendo mal, né, que não vai resolver, tá certo, gente? Então, quando o jogo mostra, eu canso de abrir o jogo para consulentes, e muitas vezes as consulentes querem aquele namorado, aquela pessoa, isso é muito comum, porque tem que ser ele, tem que ser ele, tem que ser ele, né? Tem que ser ele, sabe? Então, teima, não é amor, isso é teimosia, gente, tá? Então, tem vezes que não é aquele, e o jogo mostra isso. Então, escutem, estejam abertos ao que o baralho está te trazendo. Ele te traz opções. Essa relação simbiótica que muitas pessoas querem, muitas vezes, não existe. Não é possível a felicidade dessa forma, tá certo? É possível, assim, uma pessoa adulta, madura, seguindo a sua vida, seus projetos, se unir a outra pessoa adulta, madura, seguindo seus projetos, sua vida, e um se ajudar, um realmente dar a mão para o outro e enfrentar a vida juntos. Isso sim. Agora eu não posso transformar a vida dele como se fosse a minha vida. Tá? Eu não posso fazer dele a minha obsessão. Tá? Aquilo que realmente eu não posso limitar a minha felicidade somente à existência daquela pessoa. Tá? E isso realmente bloqueia os meus caminhos. E o jogo muitas vezes abre isso. Você abre o jogo, você vê que aquela situação não tem futuro, não tem felicidade, mas o jogo ele já está mostrando saídas para você. Então procure ouvir o que o baralho está te dizendo. Né? Então não adianta você ir fazer uma consulta espiritual e teimar com o guia. Né? Quando você, por exemplo, pessoas que gostam de ir ao centro, vai lá e teima com o guia. Não adianta, ele está ali para te ajudar. O baralho está ali para te ajudar, para te esclarecer, para te mostrar caminhos. Não adianta você tomar esses caminhos e dizer, não, mas desse jeito então eu não quero. Então, gente, se espernear adiantasse alguma coisa, eu falava para vocês. Esperneia, bate o pé no chão que o destino vai mudar. Mas não resolve, gente, tá? Não resolve. Pensamento positivo, quando a situação existe o desejo do outro, muitas vezes. O outro ele também tem seu desejo de escolha, seu desejo de opção, de optar por uma vida que muitas vezes não é o mesmo que você tem, tá? Então adianta o pensamento positivo, claro, a gente vê uma vida de uma forma positiva, é ótimo, é essencial, diria eu, tá? Mas realmente você achar que com o pensamento positivo você vai reverter uma posição de que o outro não quer você, isso não existe, gente, tá? O amor vem com liberdade, tá certo? Então assim, sejam flexíveis no sentido de destino. Não é porque você cismou com uma pessoa que aquela pessoa tem que ser sua, muitas vezes não é para ser. E o universo vai abrir para vir outra pessoa muito boa também. O universo é cíclico, os nossos ciclos, a gente vê os planetas aí no céu, a astrologia já diz isso, né? Os trânsitos aí vão acontecendo, os ângulos, quadraturas, oposições, sextil, trígonos vão acontecendo no céu. Então você entrou num período complicado, né, que na astrologia a gente chama de quadratura, uma oposição,
uma hora essa posição passa, essa quadratura passa, pode ser demorada, pode ser planetas lentos, isso pode demorar um pouco mais. Mas aí você vai entrar num trígono numa hora, que é um aspecto positivo. Aquela área da tua vida vai se abrir num momento. Então tenha paciência, tenha um olhar para o futuro, a vida como um ciclo de crescimento. Tá? Olhe para você, por que dessas situações, por que de você se meter em situações recorrentes, por exemplo. Tá? Isso não é uma função do terapeuta no sentido de cartomante, né? Mas se o cartomante tiver essa formação, ele pode, a partir disso, também te ajudar com o processo terapêutico, seja com constelação, seja com florais, seja com tetra healing, seja com hipnose, depende da formação do cartomante, né, no caso, né? Mas ele pode te ajudar com um processo de autoconhecimento para se libertar desses padrões. Mas não adianta você vir na consulta focado para que a pessoa simplesmente fale o que você quer ouvir. Tá? Nossa função como cartomante não é falar o que você quer ouvir, é falar o que o jogo está mostrando. Tá certo? Então procurem abrir a mente de vocês quando vocês vão numa consulta. No tarô é muito claro, né? No tarô você abre o jogo lá e você tem lá um imperador de casa 1, você já sabe que o consulente não vai te ouvir. Você já sabe que o que você vai falar vai ser perdido. Né? Perdido entre aspas, né? Mas dificilmente ele vai fazer aquilo que você ele vai seguir o que ele acha que é certo. Ele está ali para você dizer que ele está certo. Tá? Então procurem se abrir nesse sentido, porque aí você aproveita a consulta. Aí você aproveita aquela orientação e consegue dar uma direção melhor para o teu destino. Se você olha e teima com o destino, se você teima com o universo, olha o tamanho do universo. O universo é maravilhoso, cheio de possibilidades, mas muitas vezes não é aquela que nós queremos. Muitas vezes é outra que vai surgir, que é melhor que você nem imagina. Tá certo? Então se abra essas possibilidades, né? Tá certo? Esteja sempre aberto de forma positiva, escute o seu orientador, aquele que for abrir as cartas para você, aquele que for fazer a leitura do tarô, que for fazer a leitura da borra de café, que for fazer a leitura do Lenormand. Ele está fazendo um trabalho, claro que tem as pessoas sérias, tem as pessoas que não são sérias. O trabalho tem que ser um trabalho que é o oráculo que está dizendo, não é a opinião dele. Quando eu abro o jogo, não é minha opinião sobre a situação da vida do consulente. É o que o oráculo está me dizendo, está orientando ele de tendência. Tá? E isso sim é o que essa é a nossa função. E essa orientação do oráculo vai te mostrar um caminho melhor. Vai te mostrar uma forma de equilibrar a tua vida. Nem toda situação difícil que a gente passa é eterna. Mesmo os karmas, eles terminam. Tem determinada altura que aquele karma realmente ele acaba. Você cumpriu o que precisava cumprir. É certo? Mais uma semana aqui com Douglas Domit. Me sigam no Insta, Douglas Domit, Facebook, Douglas Domit e YouTube. Tá? E sempre aqui no canal das Cartas Ciganas. Tá? Boa semana a todos.